Tem alguém feliz com Jesus nessa manhã? Amém? Amém. Então, meus irmãos, nós vamos iniciar nossa aula número 5. Hoje o tema da lição é a alma, natureza imaterial do ser humano. Como os irmãos já sabem, nós estamos estudando sobre o corpo, a alma e o espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então nós falamos nas aulas anteriores algumas coisas a respeito, foi falado, a primeira aula foi uma aula introdutória sobre corpo, alma e espírito, e depois entramos nas demais aulas para falar a respeito do corpo. Na última aula foi falado a respeito do corpo. O tema da última aula era o corpo como templo do Espírito Santo. E nós já vimos também as consequências do pecado no corpo. E agora nós vamos entrar no assunto da alma agora. Então hoje especialmente o assunto sobre a alma do ser humano. Então, como nós já falamos, só para a gente recapitular, o ser humano ele é chamado de um ser tricotômio na teologia. Ele é formado por três naturezas: corpo, alma e espírito. Ele possui três partes: corpo, alma e espírito. Então nós acreditamos e professamos e defendemos, conforme a Bíblia diz, dessa forma, que nós somos formados dessas três substâncias: o corpo, a alma e o espírito. Então, dentro dessas três substâncias, cada uma dessas substâncias tem as suas características, e nós estamos estudando cada uma delas. E por que é necessário estudar cada uma delas? Porque lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, nos fala o que nós devemos fazer com cada uma dessas substâncias. Alguém pode encontrar o texto para nós? 1 Tessalonicenses 5 e 23. Só para contextualizar, por que é importante nós entendermos sobre o corpo, a alma e o espírito. Alguém encontrou o texto? 1 Tessalonicenses 5 e 23. Poderia ler, por gentileza? Primeira Tessalonicenses 5 e 23. Alguém nos ajuda na leitura? E o mesmo Deus do Pai nos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos Ângela. O texto nos diz que todo o nosso espírito, alma e corpo devem ser conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O início do texto diz assim: e o nosso Deus de paz, o vosso Deus de paz, vos santifique em tudo. Então a santificação em tudo aqui que a Bíblia diz é a santificação completa do nosso ser. Então todo o nosso espírito, alma e corpo precisam ser conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Eu pergunto aos irmãos, essa é uma tarefa fácil de conservar o espírito, a alma e o corpo irrepreensível? É uma tarefa fácil? Não. Eu digo aos irmãos que essa, a um ser humano comum, é uma tarefa impossível. É uma tarefa impossível essa. Mas por que ela se torna possível para nós? Porque o Espírito Santo nos ajuda. Porque a graça de Jesus nos ajuda. Porque ao ser humano comum, você sair e falar para uma pessoa que não conhece a Jesus ainda, que ela deve santificar o Espírito, a alma e o corpo, isso é impossível. Isso é impossível manter irrepreensível até a vinda do Senhor. Mas a graça de Jesus nos concede isso. E nós aqui nessa manhã, então, ou nesse trimestre, nós vamos buscar em Deus essa graça, essa ajuda, para que possamos santificar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então, na aula de hoje nós falaremos sobre a alma, visto que já foi falado sobre os cuidados com o corpo, a santificação do corpo, mas agora então entraremos nos cuidados com a nossa alma. Eu vou ler a introdução da nossa revista, que diz assim: na primeira lição apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual
do ser humano, que o torna uma pessoa criada à imagem de Deus. Nesta lição buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Então, irmãos, basicamente na primeira aula foi uma aula introdutória, foi uma introdução, a respeito das três partes, como eu falei aos irmãos, do corpo, da alma e do espírito. Então, a partir de agora das demais aulas, nós vamos nos aprofundando, e hoje vamos nos aprofundar, como diz a introdução, buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos, sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Então, a nossa alma é uma substância muito importante, nós devemos ter o devido cuidado com a nossa alma. O primeiro tópico vai falar sobre os atributos da alma. O primeiro tópico, de volta ao Gênesis. Então nós vamos retornar lá ao texto da criação, onde Deus nos criou, e o primeiro tópico nos diz assim: a parte imaterial do ser humano é o que mais o diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder e governo sobre toda a obra criada. Enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Em Gênesis 1:28 diz isso. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Isso é exemplificado originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim, discernir entre o certo e o errado e fazer escolhas, e dar nomes aos animais. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana. Irmãos, o primeiro tópico estamos falando a respeito dos atributos da alma e como a alma, essa substância imaterial. A alma, então, em primeiro lugar, irmãos, ela é uma substância imaterial. Eu vou repetir, que já foi dito em algumas aulas anteriores aqui, a alma é uma substância invisível, imaterial. Ninguém vê a alma, ninguém está vendo a alma, tá? Já falamos em alguns dias anteriores aqui que se alguém diz que está vendo uma alma penada por aí vagando, a pessoa não está vendo a alma penada, não. A pessoa está vendo alguma obra do diabo, alguma obra do inimigo, porque a alma não anda vagando e penando por aí que a pessoa ouvia a alma de não sei quem. Então a alma é uma substância invisível, imaterial, que está dentro de cada um de nós. Ela compõe o nosso ser. A alma, ela é essas características que Deus nos deu, como diz ali, o que nos diferencia dos animais. Os animais possuem alma? Possuem, a Bíblia diz que eles foram feitos também alma vivente, os animais possuem alma. Só que não é uma alma como a nossa, é uma alma distinta da nossa que os animais possuem. É um pouco complicado explicar, mas a alma dos animais, ela não dá a eles o poder de decisão, não dá a capacidade de raciocínio. Alguns até têm alguns lapsos é o instinto, mas não é a capacidade mesmo de decisão, de pensamento, mas eles possuem uma alma no sentido de que eles estão vivos, eles possuem uma alma nesse sentido. Quando os animais morrem, a alma deles morre também. Então, quando os animais morrem, acaba tudo para eles. Realmente acaba tudo. Então o animal não vai para o céu, irmãos, já é uma coisa para nós frisar. O animalzinho que você tem de estimação lá, ele não vai ir para o céu. Ele morre e acaba. A alma dele morre junto com o corpo. Ele está fadado a isso. Agora, o que nos torna diferente dos animais, no primeiro tópico que estamos dizendo, é que o homem, por causa da sua alma foi criada de forma diferente, de uma forma mais completa. Impregnado na alma do ser humano está a imagem e semelhança de Deus.
está na alma do ser humano a imagem e semelhança de Deus. O fato de nós termos um corpo não é isso que significa nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Porque eu pergunto aos irmãos, Deus ele tem um corpo? Sim ou não? Deus tem corpo, irmãos? Deus não tem corpo, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Agora adentrou um corpo nos céus. Há 2000 anos atrás entrou um corpo no céu. Que corpo é esse, irmãos, que entrou no céu? Jesus. Ele entrou com um corpo no céu. Depois da sua ressurreição, ele ressuscitou. Tomé tocou nas suas feridas, ele estava com um corpo, né? E com aquele corpo ele foi recebido aos céus. É um corpo transformado, não é o mesmo corpo terreno, mas era um corpo, né? Um corpo transformado, um corpo ressuscitado, que ele levou aos céus, e pela primeira vez um corpo adentrou os céus, quando Jesus adentrou com aquele corpo. É por isso que tem um dos salmos, e se não me falha a memória, do número 24, que dá-nos a impressão dessa chegada. Tem alguns anjos gritando e dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. E daí dá-nos a impressão, até tem pregadores que fazem essa conjecturação, e dá-nos a impressão disso, que parece que tem alguns anjos do lado de dentro, daí perguntando: mas quem é esse Rei da Glória? Dá-nos a impressão que alguém está perguntando: quem é esse Rei da Glória? Porque Jesus está adentrando aos céus agora com um corpo, coisa que no céu não tinha antes. E daí os que estão lá fora, chegando com Jesus, porque quando Jesus subiu aos céus, ele foi levado por 2 anjos, também 2 anjos estavam junto com ele, eles gritam e dizem: o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. Era Jesus. Então Jesus, ele leva ao céu um corpo, pela primeira vez. Então, mas Deus, ele não tem um corpo. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Então, quando Deus criou lá no jardim, e a Bíblia diz: Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, não está se referindo ao nosso corpo, porque Deus ele não tem um corpo. Então, o fato de nós termos um corpo não quer dizer que seja igual de Deus, porque Deus ele não tem um corpo, Deus é Espírito. Vocês vão entender? Amém? Amém? Então, quando a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, é porque nós temos uma alma. E nessa alma Deus nos dotou de capacidades, como diz ali o primeiro tópico. Autoconsciência e autodeterminação. Então todos nós, foi colocado dentro de nós consciência, poder de determinação, de decisão, foi colocado dentro de cada um de nós. Então cada um dos irmãos que estão aqui tem uma consciência. Cada ser humano tem uma consciência. Por mais que não conheça a Bíblia, não conheça aquilo que é certo ou errado, mas cada ser humano no mundo possui uma consciência que o acusa ou o defende. Quando ele erra alguma coisa, a sua consciência fala assim: você fez errado. Isso é consciência. Por mais que não tenha, às vezes, na sua mão a Bíblia, por mais que nunca tenha lido a Bíblia, mas dentro dele tem uma consciência dizendo para ele: você está fazendo errado, ou você está fazendo certo. Tem uma consciência que está defendendo ou acusando ele. Então Deus colocou, isso está na alma do ser humano, essa consciência, essa autoconsciência e autodeterminação. A autoconsciência também no sentido de saber quem é, porque os animais, eles pouco sabem quem eles são, mas os seres humanos têm essa capacidade de saber quem são. O Criador fez ele seu representante, dando-lhe poder de governo. Então Deus colocou o ser humano para governar a sua criação. Também Deus deu ao ser humano capacidade de administração e compreensão. Então nós temos a capacidade de compreender as coisas, de entender as coisas. Eu pergunto aos irmãos: os animais, eles têm capacidade de entender as coisas? Por instinto, alguma coisinha, né? É um lapso só, né? Por instinto, alguma coisinha. Se você ensinar o nome para ele, você chamar ele pelo nome, ele vai atender pelo nome. Compreendeu aquilo, mas é uma coisa mínima. É um lapso só, é só uma coisa muito pequena. Mas nós, seres humanos, nos diferenciamos porque com a nossa alma nós temos a capacidade de compreender as coisas, de compreender. Então nós que estamos aqui estamos compreendendo a palavra do Senhor, de compreender uma conversa, de compreender as coisas que acontecem no dia a dia. Também Deus nos deu, conforme diz ali no primeiro tópico, decisão moral. Nós temos a capacidade de decidir pelo bem ou pelo mal.
nós temos esse caráter consciente e autônomo. E também ali no texto ainda diz que nós temos a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Então nós, seres humanos, temos a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Isso tudo vem da alma, irmãos. Tudo isso vem dessa parte imaterial do ser humano. E para nós, eu já falei em algumas aulas anteriores, mas para nós frisarmos, a nossa alma é essa parte imaterial que compõe o nosso ser. E a nossa alma é responsável pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelas nossas decisões. Tudo está na nossa alma. O nosso corpo, irmãos, ele não decide nada. Quem decide alguma coisa no nosso ser é a nossa alma. O corpo, ele é um objeto da ação da alma. Quando nós pensamos com a nossa alma, aí o nosso corpo executa. É a nossa alma que é responsável pelos nossos pensamentos. Quando eu penso em pegar essa Bíblia, é a minha alma, o meu pensamento, a minha estrutura interna, imaterial que está pensando. Eu estou pensando em pegar a Bíblia, agora com o meu corpo eu pego a Bíblia. Os irmãos estão entendendo? Então a alma, que na verdade ela é responsável pelas nossas atitudes, decisões que tomamos, pelos nossos desejos e vontades. É a nossa alma. É por isso que é tão necessário, irmãos, nós entendermos isso para santificar a nossa alma. Porque a partir do momento que nós buscarmos em Deus a santificação da alma, o nosso corpo vai ser santificado também. Nós não podemos pregar uma santidade somente externa, Só vamos santificar a nossa aparência, só vamos santificar aquilo que está no estereótipo. Isso é um legalismo. Isso é um legalismo, uma coisa sem fundamento. Nós falamos aula passada que Jesus acusava os fariseus de serem sepulcros, que por fora eles estavam bem bonitos, mas por dentro tinha podridão. Porque é justamente essa tentativa de santificar aquilo que está externo, sendo que lá dentro a sua alma, os seus pensamentos, o seu coração está corrompido. Então, meus irmãos, é de suma importância nós buscarmos essa santificação interna da nossa alma. E o que é a nossa alma? Eu repito aos irmãos, é os nossos pensamentos, é os nossos desejos, é as nossas vontades e as nossas emoções. Então, precisa ser santificado isso dentro de nós. É por isso que Jesus, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que é o coração? O coração é a alma, irmãos. São termos intercambiáveis, eles querem dizer a mesma coisa. Alma, coração e mente a mesma substância. Tudo é se referido à alma. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia também diz que de tudo o que se deve guardar, o homem deve guardar o coração, que é a alma. Porque dele procedem todas as saídas da vida, do coração, da alma, dos pensamentos. Isso que a Bíblia diz. Então, de tudo o que se deve guardar, irmãos, vamos pensar, de tudo o que se deve realmente se preocupar e se santificar no nosso ser, a Bíblia diz, o homem deve guardar o seu coração, que é a sua alma também. Porque dele procedem as saídas da vida. Porque a partir do coração, a partir dos nossos pensamentos, da nossa alma, dos nossos desejos e vontades, que nós podemos pecar contra Deus, que nós podemos nos distanciar da presença de Deus. Começa tudo aqui na mente, é uma batalha da mente, começa tudo na mente, começa tudo nos desejos, nas vontades, nas emoções, é tudo relacionado ao nosso coração, à nossa alma. Então, por isso que nós precisamos santificar essa substância imaterial que nós não vemos. Nós não vemos, mas nós precisamos santificar o nosso ser. Você já viu aquela pessoa que só fala bobagem? Não tem aquela pessoa que você vai conversar com ela, às vezes é até um ruim, né? Porque a pessoa só fala bobagem. E não assim bobagem no sentido assim de brincadeira. Estou dizendo assim bobagem, coisa feia, né? A pessoa fala besteira, fala palavrão. A boca dela só professa isso, é palavrão, é besteira. E aí você credo, você sente tão mal com aquilo. Por quê? Por que a pessoa está falando tanto aquilo, irmãos? Porque está lá no coração. A boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que tem dentro da pessoa está sendo transmitido para ela. Está tão cheio aquilo
de tanta podridão, de tanto pecado, de tanta coisa ruim, está tão cheio, tão lastrado aquilo, que é como se vazasse pela boca. É feio, é pesado, né? Mas a comparação é essa. É tão cheio de podridão e coisa ruim no coração, na alma da pessoa, que chega a vazar pela boca, porque a pessoa não consegue quase falar outra coisa. Eu tenho um sobrinho assim. Eu tenho um dos meus sobrinhos que, infelizmente, eu prefiro não conversar com ele. Mora lá em Londrina. Os outros, tudo são uma bênção. Tem uma palavra, né, mas aquele ali, misericórdia. Não sai nada, não sai uma palavra bonita da boca dele. Só sai palavras. E isso, e você que vai conversar com a pessoa dessa, você se sente mal. Você procura eu procuro não conversar com ele. Porque as palavras dele são palavras baixas, são palavras... Sim. É por isso, irmãos, esse é um estado caído, um estado do ser humano caído. É só Deus para ter misericórdia e poder mudar a disposição do coração e da alma do ser humano. É por isso que o crente não pode gostar de piadas besterentas, chulas, imorais, né? O crente não pode partilhar, não pode gostar dessas coisas. Mas é o influencer lá, não sei quem, ele é tão engraçado, ele é um comediante, ele é um piadista, às vezes só fala bobagem, às vezes só fala tonguice. O crente não pode gostar dessas coisas. Na verdade, o verdadeiro crente, ele escuta aquilo lá, dá um ruim nele. Não dá um ruim, às vezes você escuta a pessoa só falando bobagem, só falando besteira, dá um ruim, porque é justamente esse sentimento de santificação da nossa alma que tenta nos blindar dessas coisas. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que vemos, que ouvimos e que seguimos, para que a nossa alma seja santificada. Porque se nós tratarmos todas essas coisas como normais, se lá no serviço, quando eles estão conversando, entrar nas conversas, ficar falando um monte de bobagem, um monte de piada imoral, e entrar nisso, você se acostuma, quando vê, tua alma está corrompida, teus pensamentos estão corrompidos. Então, quando você vê, a Bíblia diz lá no Salmo 1, verso 1, a Bíblia diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta à roda dos escarnecedores, porque é justamente você fazer essa diferença. É você não estar ali naquele momento, é você não falar como eles falam, se eles estão falando bobagem, pecando contra... É você se blindar dessas coisas. Então o varão que faz isso é bem-aventurado, a pessoa que faz isso é bem-aventurada. Amém, irmãos? Amém. O segundo ponto ali, entre o espírito e o corpo. Então a alma, ela fica entre o espírito e o corpo, no sentido de relacionamento. Nós vamos ver aqui. A alma do homem é a sua personalidade, ou distintivo pessoal. Seus três principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulsos, desejos e decisões. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus, com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do Espírito. Nós comentamos na primeira aula aqui que o Espírito é o que nos liga a Deus. Então a alma serve-se do Espírito para ter comunhão com Deus. Para comunicar-se com o próximo, o veículo que a alma utiliza é o corpo e seus órgãos sensoriais, pele, olhos, ouvidos, nariz e boca. Pode-se dizer então que a alma funciona entre o espírito que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo que se conecta com o mundo dos homens. Irmãos, então a alma, como ela serve dos desejos, vontades, pensamentos, é como se ela utilizasse então do espírito para se comunicar com Deus e do corpo para se comunicar com os nossos semelhantes. Como eu falei, para eu ir lá na casa do Hugo tomar um café, quando ele me convidar, a minha alma vai ser utilizada do meu corpo, né? Porque eu vou pensar, eu vou aceitar o convite do Hugo, e daí com o meu corpo eu vou lá. Então ela se utiliza do corpo. Agora, na comunhão com Deus, no relacionamento, a alma utiliza-se
do espírito que se conecta a Deus, mas também se utiliza do corpo. Aqui até só está como se a alma utilizasse só do espírito para se conectar a Deus, mas se utiliza do corpo também. Por exemplo, os irmãos dessa manhã pensaram: eu vou na igreja, nessa manhã de consagração, vou lá consagrar minha vida a Deus. Isso foi a alma dos irmãos que pensou. E os irmãos se utilizaram do espírito que se conecta a Deus, mas também do corpo, porque os irmãos estão com o corpo aqui. Ou alguém deixou o corpo em casa? Né? Todo mundo veio com o corpo aqui. Então a nossa alma se utilizou do nosso corpo. Nós pensamos, né? Vamos para a igreja. Essa é uma forma de dizer, né? Mas é impossível se desconectar, né? É impossível. Só que às vezes a pessoa vem e ele está com o pensamento, né? Lá na casa, nos cuidados de amanhã. Mas o fato é que o nosso corpo está aqui. Então a nossa alma, né, decidiu que nós viéssemos aqui. Nós decidimos com os nossos pensamentos para vir aqui e trouxemos o nosso corpo. Então a nossa alma também se utiliza do nosso corpo para glorificar Deus, para se comunicar com Deus também. Né? Quando você vai orar, às vezes você dobra o teu joelho, você faz algum gesto com o teu corpo, é porque a tua alma está se utilizando também do teu corpo. Inclusive, a Bíblia diz em Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, hoje à noite nós vamos nos reunir para celebrar a ceia do Senhor, é nós apresentando o nosso corpo também ao Senhor. É nós, no lugar de ficar em casa com esse tempo chuvoso, é trazer o nosso corpo para a casa do Senhor para apresentar ele ao Senhor, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Isso é o nosso culto racional. Mas não é só também esse momento de culto, mas é apresentar o nosso corpo também a Deus no dia a dia, né? Santificando o nosso corpo, glorificando a Deus por meio do nosso corpo. Mas tudo isso parte da nossa alma. Os irmãos estão entendendo alguma dúvida, irmãos? O assunto às vezes é meio complexo, porque a alma nós não vemos, né? Para ficar mais fácil. Mas se alguns irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos podem interromper, podem perguntar, e nós estaremos, na medida do possível, respondendo. A alma abatida, agora é o terceiro ponto lá, a alma abatida. Inclusive foi cantado aqui, né? O irmão Marcos cantou em número 193. Por que te abates, ó minha alma? Que é justamente em referência a esse texto do Salmo de número 42. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. Por isso sua alma estava entristecida e suspirava. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face, ou ante a face de Deus? O Salmo de número 84:2 também ilustra essa função da alma, assim como o Salmo 51, no qual Davi fala de sua tristeza e do anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, o que devolveria a alegria e integralidade de seu ser. Irmãos, então o que está dizendo aqui nesse tópico é que a nossa alma está relacionada aos nossos sentimentos. Aos nossos sentimentos. Então, quando você está triste, não é o teu corpo que está triste, é a tua alma. Por isso que o salmista reflete, né? Tudo está interligado, não tem como separar, né? Essas três substâncias é o mesmo ser, não tem como separar, reflete no corpo. Quando está muito triste, com o corpo você chora, né? Os olhos lá escorre lágrimas dos teus olhos, você sente ansiedade, às vezes é no corpo, o coração às vezes acelera aquele sentimento que parece que o peito está apertando, parece que mas tudo isso vem da alma e reflete no corpo, como bem disse a irmã Márcia. Mas o salmista, compreendendo isso, ele diz: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Então ele questiona com a sua própria alma, porque é a alma que está sofrendo nesse momento, né?
A sede da tristeza, do abatimento está lá na alma. Está lá na alma. E também, ele diz assim, na sequência do versículo, ele diz assim também: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, se por um lado a nossa alma, é ela que se entristece quando nos entristecemos, por outro lado, também a nossa alma que deseja a Deus, porque ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma deseja a Deus. A sede é o desejo de Deus. É a nossa alma que deseja a Deus. Então, quando eu e você desejamos a Deus, isso também é feito com a nossa alma, né? Com essa parte imaterial do nosso ser. E a nossa alma, irmãos, ela deve ser disciplinada e santificada para que ela deseje a Deus. Porque as pessoas, aí alguém pode dizer: mas todo mundo deseja a Deus. Não, não é assim, irmãos. Não é todo mundo que deseja a Deus. Se você perguntar para as pessoas vão dizer que sim. Porque as pessoas, elas não gostam de dizer que não, né? É só se a pessoa ser muito, muito ruim mesmo, né? Às vezes é um ateu, uma coisa assim, vai dizer: não, eu não quero saber de Deus. Mas do contrário, qualquer pessoa que te pergunta, a pessoa vai dizer: não, eu desejo Deus, Mas só que às vezes não é verdade. Não é verdade. Porque para nós desejarmos a Deus, a nossa alma precisa estar santificada. Porque se a nossa alma não estiver santificada, a nossa alma vai desejar tudo menos Deus. Se nós não estivermos na presença de Jesus, se nós não estivermos com a graça de Jesus, a nossa alma vai desejar tudo menos Deus. Vai desejar as riquezas desse mundo, vai desejar as glórias desse mundo, vai desejar os prazeres desse mundo, vai desejar tudo que está relacionado a esse mundo menos Deus. Agora, nós que somos crentes, né, uma característica nossa é que a nossa alma deseja Deus. Amém? Amém. Se a minha alma não desejar Deus, eu não sou crente, irmãos. Se a minha alma não desejar, não almejar Deus, não ter sede de Deus, eu não sou crente. E aqui vale lembrar que não é ter sede das bênçãos de Deus. O texto diz ter sede de Deus. Por que eu faço a diferença? Porque existem muitas pessoas que às vezes são religiosas, que elas têm sede e desejo da bênção de Deus. Não é errado desejar a bênção de Deus, todos nós desejamos, não é errado. Mas tem pessoas que só desejam isso, só vão para a igreja por causa disso. Sabe aquela pessoa que só busca Deus quando o calo aperta? Sabe aquela pessoa que só busca Deus quando tudo está dando errado? Quando acontece alguma coisa, eu vou para a igreja, ore por mim. Porque o que ela está desejando Deus? Infelizmente não. Ela está desejando as coisas de Deus. Está desejando as bênçãos de Deus. E irmãos, Deus ele não é o gênio da lâmpada. Que quando a gente precisa, a gente vai lá, esfrega a lâmpada, ele aparece, ele fala: pode me fazer 3 pedidos? Apresente os 3 desejos que eu vou realizar. Deus não é o gênio da lâmpada, irmãos. Que nós buscamos Ele só quando nós precisamos que Ele realize para nós 3 pedidos. Deus é um ser de relacionamento. Relacionamento. Nós precisamos desejar Deus. Se Ele nos abençoar, Ele já tem nos abençoado, na verdade, né? Mas vamos dizer assim, no que nós estamos orando e pedindo, se Ele nos conceder, irmãos, amém. Mas se Ele não nos conceder, nós vamos continuar servindo a Ele do mesmo jeito, porque nós desejamos Ele, não as coisas que Ele dá. Os irmãos estão entendendo? Deus não é o Papai Noel, que vem com um saco vermelho nas costas, cheio de presentes, só para distribuir, e as crianças gostam do Papai Noel, só para o Papai Noel dar presente. E vai lembrar que o Papai Noel não existe, irmãos, né? Mas ninguém acredita que o Papai Noel existe, né? Não sei se eu decepcionei alguém aqui agora, mas o Papai Noel não existe. Mas as pessoas às vezes tratam Deus esse estilo de Papai Noel. Porque o Papai Noel é aquele que só dá presente, as pessoas se aproximam dele só por causa do presente, né? Se aproximam de Deus só por causa do presente. Irmãos, nós precisamos se aproximar de Deus por causa de Deus. Se Ele nos dá o presente, glória a Deus, maravilha. Mas se Ele não nos der o presente, glória a Deus do mesmo jeito, né? Não tem aquele hino, mas se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito.
Então nós não servimos a Deus e não buscamos a Ele pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Mas Ele já nos deu muitas coisas, irmãos. Muitas coisas. Muitas coisas. Tanta gente no dia de hoje, irmãos. Tanta gente no dia de hoje. Com a família arrasada. Tanta gente no dia de hoje não conseguiu levantar da cama. Tanta gente no dia de hoje que estão de ressaca porque amanheceram, não acordaram ainda, porque amanheceram a noite inteira bebendo, se drogando, a família destruída. E eu e você estamos aqui. Isso é um privilégio, isso é uma bênção, isso é um presente, irmãos. Porque nós não merecíamos. Isso é uma bênção de Deus. Glória a Deus. Vamos continuar, irmãos, então. O segundo tópico é a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Distinção de substâncias. Alguém poderia ler esse primeiro tópico? Eu dou uma parada na voz um pouco aqui. O segundo tópico, o primeiro ponto ali. Distinção de substâncias. O texto de Mateus 10:28 é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza material do ser humano. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito de nossa psique. Algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história. Inclusive no contexto da igreja, em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes material e imaterial do homem. Uma tangível, o corpo que pode perecer por ação humana. Outra intangível, a alma que não pode ser destruída pelo homem. Nesse ponto é importante observar que em vários textos das Escrituras, a parte imaterial é representada ora pela alma, ora pelo espírito. Nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade. Obrigado, Rodão. Irmãos, o texto citado aqui é o texto da nossa leitura bíblica em classe, que é Mateus 10:28, o texto lá que nos diz lá: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Irmãos, o que nós podemos extrair desse texto aqui? É que Jesus, em primeiro lugar, ele expõe claramente a distinção de alma e corpo nesse texto. Porque ele diz assim, né, que as pessoas podem nos prejudicar o nosso corpo, mas não conseguem prejudicar a nossa alma. Então existe uma distinção. Por que se a pessoa vier me maltratar, ela consegue prejudicar, matar o meu corpo, mas ela não consegue matar a minha alma? Porque a minha alma, ela é imortal. O ser humano não consegue matar a minha alma. O ser humano não consegue matar a minha alma, só consegue matar o corpo, a alma não. Então existe uma distinção. O corpo, que é algo material, que o ser humano pode vir, pode matar, claro que não é bem assim também, né? Não é bem assim também. Mas vamos dizer assim, o ser humano, quando acontece algum crime, um assassinato, ele mata o corpo. O corpo. Mas ele não mata a alma da pessoa. A alma da pessoa ali não morreu naquele momento. Porque a alma é imaterial. A alma é imaterial. Irmãos, estão entendendo? Agora também, veja que interessante também, que Jesus, ele diz assim: então não temam as pessoas que matam o corpo, mas temam antes aquele que pode fazer perecer. Ele não diz aqui matar, ele diz fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Irmãos, quem que é esse que pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno? Quem? Deus. Então veja que palavra pesada, mas verdadeira. Porque Deus, ele pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno. E veja aqui que não é matar. Não está dizendo aqui que Deus pode matar a alma e o corpo no inferno. Mas está dizendo que Deus pode fazer perecer. Por que perecer é diferente de matar?
Porque perecer é sofrer. Ah, está perecendo, está sofrendo. Perecer é sofrimento, é castigo, é juízo, né? Então, a partir desse texto, nós já podemos afirmar também que é por isso que a alma não morre, irmãos. A alma, ela não é extinta. A alma, ela continua vivendo. A alma é imortal. Deus nos deu esse privilégio da imortalidade. A alma é imortal. É por isso que o inferno, irmãos, quando a pessoa morre sem Cristo, quando a pessoa morre distante de Cristo, não é assim, morreu, acabou. Mas vai ter uma eternidade inteira lá no inferno. Vai ter uma eternidade no inferno, onde a pessoa vai sofrer. E Jesus está falando que vai sofrer no inferno o quê? A alma e o corpo, né? Então, Jesus diz no texto que ele pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus pode estar se referindo a substância imaterial dividido em dois apenas ali. Talvez tratando alma e espírito juntos, talvez ele pode estar se referindo dessa forma. Mas dizendo que o ser humano, na verdade, vai sofrer e perecer no inferno. Então não vai ser uma coisa assim que o ser humano morreu, acabou. Não tem muita gente que pensa assim, morreu, acabou, né? Morreu, não vai ficar sofrendo. Quando a gente prega, às vezes tem até teologias que ensinam isso, sobre o aniquilacionismo, é uma doutrina teológica que ensina isso, não nossa, mas, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, eles pregam isso, irmãos. O que eles pregam? Testemunho de Jeová também. Eles pregam o quê? Que a pessoa morreu, acabou. A alma morre também, né? A pessoa morreu, acabou. Não vai sofrer e não vai também desfrutar de alguma coisa boa, né? A pessoa morreu ali, o ímpio morreu, no caso, o ímpio morreu, só morreu e dormiu, só isso. Não é uma boa ideia isso? Sim ou não? Né? Não, parece uma coisa boa, né? Porque daí, a pessoa que rejeitou a Jesus, a pessoa que não serve a Jesus, se ela morrer, no final das contas, ela só vai dormir. Só acabou, pagou tudo, dormiu. Inclusive o Satanás também. Nessa teologia deles, nessa visão deles, O Satanás também vai ser destruído, aniquilado, e vai deixar de existir. Não existe inferno para eles. Então vocês vejam, irmãos, que nós não partilhamos dessa ideia. Nós não compartilhamos essa ideia. No texto que Jesus diz, isso é claro para nós. Olha aqui, nesse texto que nós acabamos de ler. Jesus diz, antes, temei, né? Aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então não vai ser aniquilado, a pessoa não vai deixar de existir quando morrer o ímpio, mas vai perecer no inferno a alma e o corpo, porque a alma é imortal. E eu lembro aos irmãos de novo, o que é a alma do ser humano? O que é a alma, irmãos? Sentimento, decisões, pensamentos, vontades. Agora pensa comigo, a pessoa que vai estar sofrendo no inferno, e Deus nos guarde e tenha misericórdia que não seja nenhum de nós, né? Mas a pessoa que vai estar sofrendo no inferno, ela vai estar com a sua alma no inferno sofrendo. E ela vai estar consciente, ela vai estar com os seus pensamentos, com as suas emoções e com os seus sentimentos lá. Vai ser a pessoa lá. Não vai ser só um objeto nada lá sofrendo. Não, é a pessoa mesmo. Então a pessoa vai estar lá pela eternidade pensando assim, por que eu não ouvi o Evangelho? Por que eu não servi a Jesus de verdade? Por que eu vivi anos na igreja, mas não levei a sério? A pessoa vai estar lá, por que eu não escutei minha mãe? Por que eu não escutei o meu pai? E isso vai doer mais ainda na pessoa. Vai lembrar de quando alguém convidou para ir na igreja, vai lembrar de quando ouviu a pregação do Evangelho e rejeitou, vai lembrar de quando alguém convidou para aceitar Jesus e ela não quis, ela disse, não, vou deixar para amanhã, vou deixar para outro dia, para a semana que vem, e vai estar lá sofrendo com o seu pensamento, com os seus sentimentos. Eu queria sair daqui, mas não pode sair. Eu queria ver minha mãe, mas não pode ver. Eu queria ter mais uma chance, mais uma oportunidade, não vai ter. É a eternidade inteira
sofrendo isso, sem contar o juízo de Deus que vai estar lá. Isso é terrível, não é, irmãos? Isso é terrível. Porque a pessoa vai estar lá lembrando, vai estar lembrando de cada momento, a pessoa vai passar a eternidade inteira lembrando, porque a alma, lembrando por que eu não servi a Jesus, por que eu rejeitei a Jesus, por quê? Não é isso que acontece na parábola, lá até, inclusive dá para nós, no próximo tópico, agora vamos entrar na parábola de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 30. Vamos ler lá o texto? É justamente isso que acontece na parábola que Jesus conta do rico e do Lázaro. Lucas 16. Disse Jesus também aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha na verdade, deixa eu ler 16, versículo 19, vamos ler mais para frente. Versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, e que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as suas úlceras, ou as suas chagas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, isso o rico, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, e sou rico, dizendo no inferno: Pai, eu te imploro, chamando Abraão, que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, o que está acontecendo nesse cenário aqui? O rico, ele está com a sua alma em tormentos, no inferno, né? Está sofrendo. E com a sua alma ele está pensando ali, ele quer também um alívio para ele, mas também ele está pedindo socorro pelos seus irmãos, já que ele vê que não tem como, né? Abraão diz assim: ó, não, tem um abismo aqui, não tem como quem está lá passar para cá e quem está aqui passar para lá, não tem como, tem um abismo entre nós e vós. Então, primeira coisa, a pessoa que morre na condição de ímpio, distante da presença de Jesus, e vai para o destino de tormento, não tem como mais sair de lá. Não vai, vai para o tormento, mas depois vai mudar e vai ir para o céu. Não tem. A pessoa que vai para o céu também. Foi para o céu, irmãos? Foi. Glória a Deus. Não vai ter como descer de lá mais. Né? Nem que queira, não volta. Nem que queira, não vai querer. Não vai querer. Mas não tem como a pessoa lá no céu descer para baixo de novo, né? Imaginando como se fosse o inferno para baixo ou para cima. Não tem como a pessoa sair de lá. Então, quando nós formos para o céu, irmãos, não vai ter mais a possibilidade de nós sairmos de lá. Você pode glorificar a Deus? Glória a Deus.
Glória a Deus, irmãos. Porque o primeiro homem foi colocado no jardim e teve a possibilidade de sair de lá. O que aconteceu? Ele saiu. Mas agora, quando Jesus vier nos buscar, nós termos o nosso corpo transformado, nós irmos para o céu, não vai ter mais chance, oportunidade, não vai ter mais como sair de lá. Não vai ter. Vai ser para sempre, a eternidade. Então ninguém mais que é no céu vai ter a oportunidade de pecar contra Deus e cair como aconteceu com Satanás. Não vai ter. Agora, aquele que vai para o tormento também não pode sair de lá. Também não vai ter mais a chance de sair de lá. É por isso que, veja, na parábola também do rico e do Lázaro, nós falamos sexta-feira aqui, sobre que a igreja católica criou a doutrina do purgatório. Não existe purgatório, irmãos. O que existe aqui? O céu e o inferno. Aqui na parábola, o seio de Abraão, o lugar de tormento. Meio termo também. Não tem um lugar onde a pessoa vai poder ficar um tempinho lá, pagando pelos seus pecados, e depois ser conduzido ao céu. Então, purgatório não existe na Bíblia. Não existe. É uma invenção humana para tentar trazer um pouco de esperança para quem morre perdido. Mas, infelizmente, não existe. Irmãos, agora veja que o rico aqui ele está preocupado com a sua família, porque a sua alma está preocupada. Com seus 4 irmãos, 5 irmãos, ele está preocupado, dizendo: pai Abraão, manda que Lázaro vá lá então e comunique para eles, manda que alguém vá lá e fale para eles não virem para esse lugar também. E daí Abraão diz assim: eles têm a lei e os profetas, eles têm Moisés e os profetas. O que Abraão diz para eles? Eles têm a palavra, eles têm a Bíblia lá. Veja que interessante isso. Então, como não ir para o lugar de tormento, irmãos? Pela palavra. Eles têm Moisés e a lei, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a Bíblia lá. Olha, isso aí já dá uma pregação, né? Como não ir para o lugar de tormento? Como não perecer no inferno? Está aqui a receita, é a Bíblia. É pela Bíblia, por meio da Bíblia, aprendendo por meio da Escritura que você consegue, que você é livre da condenação, né? Mas o que é o medo do rico? É que eles não ouçam, porque eles já não estavam ouvindo. O rico já não ouviu. Então o rico diz assim: mas manda que alguém ressuscite dentre os mortos, vá lá e conte para eles. Daí eles vão crer. Daí eles vão acreditar se alguém ressuscitar dentre os mortos e lá e falar para eles. Irmãos, teve um que ressuscitou dos mortos. Quem foi? Jesus. Teve um que ressuscitou dos mortos. E mesmo assim, as pessoas não acreditam. Mesmo assim, as pessoas não creem. Mesmo assim, tem milhares de pessoas hoje, não está nem aí para Jesus, não está nem aí para a salvação, não está nem aí para a palavra de Deus, não está nem aí. Mesmo tendo um que ressuscitou dos mortos, para nos dizer: se arrependam, se voltem para mim, mas mesmo assim, o pessoal não está nem aí. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas nós louvamos a Deus, irmãos, porque vocês estão aqui nessa manhã, porque vocês creem em Jesus, porque vocês confiam em Jesus, porque nós confiamos em Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos dar sequência então. Imaterialidade e responsabilidade pessoal. Nós já tratamos aí sobre o fato da alma ser também imortal, né, que seria abordado também nesses 2 tópicos aqui seguintes. Aqui nesse tópico vai falar sobre a teoria do marxismo aqui, que é do materialismo, que nega o pecado, que nega então essa necessidade de cuidado, essa necessidade de santificação. Mas a Bíblia então combate essa ideia, a Bíblia combate esse pensamento, e no ponto 3 vai falar sobre o materialismo e a teologia, é um contraste, né? A visão materialista, ali materialista e teologia, da natureza humana vai além das questões políticas e ideológicas, afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja, a ortopraxia. Isso é a prática correta no campo católico, inspira a teologia da libertação, e no protestantismo a teologia da missão integral. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas
e políticas comuns ao marxismo, que por sua vez tem como fundamento o ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classes. Toda a negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independente do viés que assuma algumas correntes teológicas contemporâneas, reinterpretam as Escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual. Conflitam com a sã doutrina, que é essencial para a salvação da alma humana. O que está dizendo aqui? É que esses pensamentos, fala do pensamento marxista, fala de algumas teologias, aqui tanto uma teologia católica como uma teologia protestante, que busca ensinar que o ser humano ele não é assim pecador, que o pecado assim não causa essa tragédia toda, né? Que o ser humano ele tem que se reconectar consigo mesmo, que o ser humano ele tem que ajudar o próximo, ele tem que participar de ações sociais, que é isso no final das contas que vai ajudá-lo, que vai fazer ele se tornar uma pessoa melhor. Então, essas teologias que ensinam esse tipo de coisa e que negam a malignidade do pecado devem ser rejeitadas, porque o pecado realmente corrompe o corpo, a alma e o espírito do ser humano, e somente em Deus e somente em Cristo Jesus nós vamos poder receber o perdão e a santificação. Vamos para o ponto 3, que daí nós encaminhamos para o encerramento, porque o ponto 3 é que vai tratar aqui de umas questões mais práticas. Alma renovada e submissa a Deus, edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e o nosso destino eterno dependem de como cuidamos da nossa alma. Veja bem, irmãos, eu vou repetir o início desse trecho aqui porque é muito importante. A estabilidade de nossa vida cristã e o nosso destino eterno, para onde nós vamos quando morrer ou quando Jesus vier, dependem de como cuidamos da nossa alma. Então veja por que é importante nós cuidar da alma. Porque a nossa vida cristã e o nosso destino eterno dependem de como cuidamos da alma. Se eu não cuidar da minha alma, se nós não cuidarmos da nossa alma, possivelmente podemos ter um destino eterno terrível. Um destino eterno terrível. E qual que é o destino eterno terrível, irmãos? O inferno. Nós falamos aqui que vai ser terrível. Então, por isso a importância e a necessidade de cuidar da alma, irmãos. Então, cada um dos irmãos que estão aqui nessa manhã estão cuidando da alma. Amém? Amém. Isso é estar aqui, se reunir hoje à noite também para cultuar Jesus, para celebrar a ceia, também é cuidar da alma. O momento que você tem de oração na tua casa é cuidar da alma. O momento que você pega a tua Bíblia, que você abre, que você lê, é cuidar da alma. O momento que você coloca no louvor, para você ouvir, para você cantar, você está cuidando da tua alma. O momento que você coloca uma pregação, para você escutar na tua casa, no YouTube, lá, uma pregação boa, bíblica, você está cuidando da tua alma. Nós precisamos cuidar da nossa alma, porque o cuidado com a nossa alma vai definir o nosso destino. Agora, continua a leitura lá. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Então, a oração nos meios de cuidar da alma. E a ansiedade, ela está na alma. A ansiedade, a depressão, a tristeza, está tudo relacionado à alma. E quando nós oramos, a oração é um meio de nos livrarmos da ansiedade. A ansiedade está na alma. A oração é um meio de nos livrarmos da ansiedade. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? Isso é por meio da oração. É contar a Jesus. É orar, é dedicar tempo em oração, falando: Senhor, isso está me preocupando, ansiedade. Senhor, isso está me tirando o sossego. É falar diante de Deus em oração. Um dos antídotos contra a ansiedade que acontece na alma, então como cuidar da alma? Um dos antídotos contra a ansiedade é oração. É oração. E não só oração, mas também confiança. Confiança. E é difícil, irmãos. É difícil lutar contra esse mal da ansiedade, porque a gente vive numa sociedade ansiosa, que quer tudo para já, para ontem. A gente quer ter planejamento de tudo, quer saber tudo que vai acontecer na frente, como vai ser a nossa vida. A gente quer saber tudo, então é difícil de lutar contra isso. Mas existem duas coisas que nos ajudam a vencer a ansiedade. A primeira delas é a oração, a segunda é a confiança.
Não adianta também eu orar e não confiar. Não adianta também eu entregar tudo nas mãos de Jesus de manhã e de tarde tirar. É orar e confiar. Confiar no quê? Confiar que Deus está fazendo o melhor por mim. Ah, mas está dando errado. Ah, mas não aconteceu da maneira que eu queria. Mas confiar, Deus está fazendo o que é melhor para mim. É aquele texto que a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, aconteceu uma coisa ruim na minha vida? Pode ter acontecido, mas está cooperando para o meu bem de alguma forma. Eu não entendo, eu não sei, eu não estou conseguindo enxergar isso, mas o Deus que eu sirvo, que está no controle da minha vida, Ele está permitindo algumas coisas para o meu bem. Amém, aleluia. Isso é confiança, isso é confiança. E quando nós confiamos, nós conseguimos vencer, nós conseguimos lidar um pouco com a ansiedade. Então, orar, entregar tudo: Senhor, aconteceu isso, Senhor, me ajuda nisso, Senhor, eu preciso de Ti, orar, né? Mas também dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor está no controle da minha vida, da minha casa, da minha família. Confiança, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Confiança é uma coisa tão difícil nós ter, né? Vamos falar a verdade, irmãos. Jesus olha para Pedro e diz assim: homem de pequena fé, né? Homem bulha, né? Homem de porca fé, homem de pequena fé. Gostaram desse homem bulha? De porca fé. Nunca escutaram? Homem de pequena fé. Jesus falou para Pedro. E Pedro, irmãos, né? E Pedro, disse Pedro hoje, né? Nossa, é Pedro está ali, né? E Pedro, Jesus disse: homem de pequena fé. Como é difícil nós confiarmos, como é difícil nós termos confiança em Deus. Vamos continuar então para nós caminharmos para o fim. Deus nos dá a sua paz e protege nossas emoções e pensamentos. Ele nos guia no caminho de sua vontade. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica. Lá o texto de Filipenses 4, 6 a 8, que nós falamos na aula passada: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, como cuidar da nossa alma, irmãos? Cuidar do nosso pensamento, irmãos, é cuidar da nossa alma. Os irmãos sabem que a nossa mente, ela é um emaranhado de coisas. Do nada você pensa em tudo ao mesmo tempo, né? Então, irmãos, cuidado que ocupa a nossa mente. Não alimentar pensamentos pecaminosos, desejos impuros, não alimentar cobiças, não alimentar na nossa mente sentimentos de tristeza, sentimentos de fracasso, também não alimentar na nossa mente: eu não sou nada, eu tenho que morrer mesmo. Não alimentar esses tipos de pensamentos na nossa mente. Cuidar com o que está na nossa mente, rejeite os pensamentos. A Bíblia diz em Efésios 6 que nós devemos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, e também fala lá sobre contra os dardos inflamados do maligno. Nós devemos estar resistindo os dardos inflamados do maligno. E esses dias eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre os dardos inflamados do maligno, dizendo que é justamente isso que afeta a nossa mente. É justamente isso que afeta a nossa mente. São dardos inflamados do maligno. Nunca aconteceu com vocês, se de repente assim, você tem um pensamento assim, que do nada, assim, um pensamento, você pensa: mas não sou eu que estou pensando aí. Você pensa: meu Deus do céu, eu pensei isso mesmo, mano. De repente, do nada, a mente é invadida por um pensamento estranho, esquisito. Se você alimentar aquele pensamento, pode ser terrível, né? Pode acontecer uma coisa ruim e terrível se você alimentar aquele pensamento. Mas o que nós devemos fazer? Repreender esses pensamentos na hora. Repreender. Rejeitar esses pensamentos, esses dardos inflamados do maligno, rejeitar na hora. E pensar na palavra de Deus, pensar em adorar a Deus, orar no pensamento e tirar isso da nossa mente. Porque assim nós estaremos santificando a nossa alma. Eu lembro, irmãos, que quando eu comecei para a igreja, eu comecei a aprender a tocar violão, e assim que eu fui para a igreja, lá em Fernandes, o pastor Josué ensinava a nós tocar violão, nós aprendemos a tocar violão com ele, e assim fui para a igreja.
Só que lá na igreja eu aprendi um pouquinho de violão. Mas daí tinha uma aula pública lá na prefeitura, que daí tinha um professor que era profissional mesmo lá. O rapaz era muito bom. Daí comecei a fazer aula com ele, só que ele ensinava música, né? O Josué me ensinava hino e ele me ensinava música. E de repente eu estava só tocando música. Só tocando música, né? Só cantando música. E eu ia para a igreja, irmãos. Era aquilo que ocupava o meu dia, as músicas. E eu ia para a igreja e o Josué falava: vem aqui, pega o violãozinho, toca aqui na frente, não precisa colocar no cabo, na caixa, pode acompanhando aí. E eu ia, tocava o violãozinho, mas eu ficava com medo, assim, com um temor, porque eu tinha passado o dia inteiro cantando música na casa. E daí, às vezes o Josué, Deus tomava ele assim em línguas estranhas, em profecia na igreja, eu começava a falar, aquilo me arrepiava de um jeito assim, eu pensava, meu Deus do céu, nunca mais vou fazer isso, era uma luta. Porque daí eu via, se Deus vai usar ele, que ele vai apontar o dedo para mim e falar: você passou o dia inteiro escutando música, cantando música. Veja que hoje os crentes não estão nem aí se cantam música, se não cantam, mas nós temos essa preocupação. E eu não conseguia, daí aquilo ficava na minha mente. Sabe o que eu fiz para tirar aquilo da minha mente? Porque daí, por mais que eu não cantasse, não tocasse no violão, aquilo estava na minha mente, quando eu via, eu estava cantando. Sabe o que eu fiz? Toda vez que vinha uma música na minha cabeça, era a minha simplicidade. Então eu dizia assim: o sangue de Jesus tem poder. Jesus, eu não quero mais cantar esse tipo de música, eu não quero mais que tenha isso na minha mente. Eu ficava: o sangue de Jesus tem poder. Vinha na minha mente, na minha mente mesmo, o sangue de Jesus tem poder. E isso foi por um período de tempo, daqui a pouco sumiu. Sumiu, que eu não queria mais saber de nenhuma música. Né? Isso que eu estou dizendo aos irmãos: lutar contra aquilo que vem na mente. Estou falando uma coisa, né? Um exemplo simples. Mas às vezes é um pensamento errado, você está, Jesus, eu não quero pensar isso aí. Fale também, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder mesmo. O nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Isso é santificar também a nossa mente através dos nossos pensamentos. Nossa parte é alimentar nossa mente com o que edifica. O que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos. Nossos hábitos diários determinam a saúde da nossa alma. Então, os nossos olhos, eles precisam ser cuidados, porque os olhos são a janela da alma. É aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos. Nós precisamos tomar cuidado com tudo isso. Quando nós fazemos isso, nós santificamos a nossa alma. Nós possamos ter esse cuidado, irmãos. Purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, dos desejos impuros e perversos, e das intenções e inclinações malignas. Devemos purificar e renovar nossa alma. Vamos só ler alguns textos, daí estaremos encerrando. Bem rapidinho, peço que alguns irmãos nos ajudem, então, para nós ler rápido, para não demorarmos na leitura deles. Esses textos estão aqui, Mateus 15, 19, alguém encontra? Mateus 15, 19. Daí alguém encontra Tiago 1, 14 e 15. Mateus 15, 19, alguém encontrou? Porque o coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e furtos, né? Falsos testemunhos e blasfêmias. Tá, então tudo isso procede do coração, que é da alma. Tudo isso procede de dentro. Então, se nós não cuidarmos daqui, nós vamos cometer esses erros. Então, tudo procede da alma. Por isso que precisa ser cuidado. Agora, Tiago 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atrai e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. A concupiscência, irmãos, é na alma isso, é o desejo pelo pecado, é a cobiça pelo pecado, né? A concupiscência. Inclusive tem esse texto que as pessoas usam para perguntar assim: você sabe quem que é a avó da morte? As pessoas não sei, é a concupiscência. Porque a concupiscência gera o pecado e o pecado gera a morte. Quem é a avó da morte, irmãos? A concupiscência. Né? É bom para a gente decorar isso, porque a concupiscência, que é o desejo
pelo pecado, o desejo primeiro, o desejo é lá na alma. A concupiscência gera o pecado. E o pecado gera a morte. A concupiscência ela já é um pecado também, mas ela gera o pecado na prática e daí gera a morte. Outro texto, Provérbios 21:10. E depois alguém encontra daí por fim, é o último texto daí 1 Pedro 1:22. Provérbios o quê? Provérbios 21:10. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. O seu quê? Aos seus olhos. Ao seu próximo. O seu próximo. O seu próximo não agrada aos seus olhos. O início do texto é assim: a alma do ímpio deseja o mal. Né? Com a alma que deseja-se o mal. Então isso nós devemos tomar cuidado. E agora 1 Pedro 1:22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Irmãos, então nós devemos purificar a nossa alma com amor fraternal. E nós devemos também, no final diz assim, fazer tudo isso com um coração puro, é a alma. E quem que purifica, e quem que santifica a nossa alma e o nosso coração? É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, por meio da sua palavra, por meio do sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Amém. Agradeço a todos os irmãos, muito obrigado a cada um que esteve presente nessa manhã. Vamos estar em pé, vou fazer a leitura aqui das perguntas e estaremos orando e encerrando.